Olá para você que está assistindo a gente hoje, a 17ª edição do painel Tudo Rádio, aqui na agência RF em São Paulo, do nosso querido amigo Robson Ferri. Estamos aqui, eu, Cristiano Stuani, Daniel Stark do portal tudorádio.com, Ana Martins, locutora da Metropolitana, Alfa FM aqui de São Paulo, Kel Dias, também locutora, apresentadora, jornalista do grupo da agência RF Mídia. Beleza? Exato, tira o mídia depois, vamos tirar o mídia depois, vamos lá. Bom, a gente veio debater sobre rádio, vamos falar sobre rádio, não é pra ninguém brigar, mas a gente veio pra falar sobre rádio um pouco aqui, né? Em especial as duas meninas, posso chamar de meninas? Pode, que orgulho, né? Que honra. A gente sempre trouxe homem, né, Daniel? Então, pois é, vamos trazer essas meninas lindas profissionais do rádio, especialmente em São Paulo. Bom, a Ana trabalha em 2 formatos aqui em São Paulo. Isso, né? Alfa 1, vamos chamar de um segmento mais adulto, né? Sim, e a Metropolitana. Como é conviver e transitar nesses 2 perfis de audiência? Olha, eu tô nessa vida de 2 formatos, né, há 12 anos, desde que eu entrei na Alfa no ar pela primeira vez. E apesar de eu ter sempre feito rádio jovem nesses quase 22 anos, né, eu queria chegar a fazer o segmento qualificado, né? Ali era o meu objetivo mesmo, né? Até por conta da linguagem, das músicas. E era um grande desafio, porque é difícil você desacelerar, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no ar era o Tião, que é um programador que está lá, sei lá, mais de 30 anos, falou assim, mocinha, vai mais devagar, vai devagar. Então foi um grande desafio, mas hoje é muito bom. E eu acho que eu até me obrigo a tentar no trabalho estar sempre bem mesmo, porque eu vou para lá primeiro, né? Primeiro eu faço a Alfa, então vem de uma pegada bem tranquila de comunicação e é impressionante, porque eu saio 10 para as 2 do ar, entro 2 horas na Metropolitana, então você tem que virar uma chavinha mesmo, né? Olha só. É um desafio diário, assim, dessa energia que está dentro da gente mesmo. Mas é muito bom poder fazer 2 coisas diferentes. Eu acho que isso me abriu grandes portas para outros tipos de trabalho no mercado de locução. Talvez, não sei se eu teria feito as mesmas coisas se eu estivesse fazendo o mesmo segmento durante esses 22 anos. São 2 grandes vitrines para você mostrar Exatamente. mais versatilidade do trabalho. Né? Exato, porque senão, assim, a gente sabe que existe o rótulo, né? Então, pô, você só sabe falar rápido, como é que você vai querer gravar uma espera telefônica? Ou como é que você vai fazer a voz no metrô falando rápido desse jeito, né? Então, pra mim, acho que foi um presente mesmo, a oportunidade de aprender com a rádio qualificada e até trazer um pouco do que eu aprendi ali em relação ao método de comunicação para dentro do jovem também, que foi se modificando ao longo dos anos. Sim, interessante. E você já está na Metropolitana, você está há quanto tempo? Na Metropolitana eu estou há 6 anos. 6 anos. Então 6 você anos. acompanhou bastante a evolução, participou da evolução dos dois projetos, né? Sim. Eles são 2 canhões de audiência. Eu trabalhei, quando o Vaguinho saiu da Metropolitana a primeira vez, foi para 89, eu estava na Mix e logo em seguida fui trabalhar com ele. Aí fiquei esse tempo todo com ele lá na 89. Era um tipo de rádio muito parecido, né? E aí, quando ele voltou pra lá, eu fui 4 meses depois. Então, foi esse caminho aí, todo ao longo desses 6 anos pra chegar onde tá hoje. E aprendendo, né? Tô aprendendo até hoje lá. Todo dia a gente aprende, porque ou entra uma promoção diferente, ou a linguagem é diferente. Hoje em dia os ouvintes participam pelo WhatsApp. Como é que você vai falar com esse ouvinte? Então é um desafio ali todo dia, né? Legal. E a Kel Dias trabalha aqui na agência RF e tem atuado bastante de forma multiplataforma e vivido com diferentes realidades de rádios também pelo Brasil, né? Bastante. Vai desde o gospel até a rádio católica, religiosa, TV, jovem, adulta, popular, é um leque de oportunidades. É interessante, né? Porque, por exemplo, por favor, não vou expor idades aqui, né? Mas são fases, né? Por exemplo, eu trabalhei dos 20, eu trabalhei com a Ana na Transamérica, início dos anos 2000, né, Aninha? A gente tem a mesma E o mercado, ele
Ele é interessante como ele muda. Porque a Kel veio um pouco depois, né? A Kel começou quando? Lá na Metrô? Em 2013. 2013, né? Já bem mais então. Você passou em rádios aqui de São Paulo, com as emissoras, Sim. Eu trabalhei muito em rádio gospel, rádio evangélica. Depois vim pra RF e aqui foi a maior escola, assim. Foi onde eu aprendi mais esse universo de cada estilo, sabe? É muito legal, muito, muito legal. É bacana porque, por exemplo, já é um pouco mais diferente, que ela acabou ficando mais conectada numa agência de conteúdo e tendo... Deixa eu dar boa tarde, bom dia, boa noite, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Tô participando junto e muito feliz com a presença. Tinha uma cadeira, ele entrou. Não estamos na agência. O entrão, ele né? entrou aqui, né? Não, que é duas locutoras lindas, maravilhosas, e eu sou o quê? Sou bonitão também, Cris? Obrigado. Não, você é o dono da agência. Valeu. Não, para com isso. Vocês me convidaram por livre e espontânea pressão, né? Mas o que é interessante é o seguinte, que aqui é 2013 pra cá, né, já pegou um mercado muito mais diferente, tendo aí telas, tendo a portabilidade. Sim. E a gente, até como agência, passou por esse período todo de transformação, né? Não ficando preso no áudio. E a Ana também, essa mutação, né? Que pega é uma geração, essa geração mais pra cá, né? Ela acabou... E é o que está faltando muito no mercado, né? Essa flexibilidade, né? Por exemplo, a Ana é a mulher que fala no metrô e a que fala com a garotada na metropolitana, sabe? Isso é muito louco. A Kel é uma menina que grava conteúdo num segmento religioso e grava as chamadas institucionais da TV Globo. Então, tipo, muito louco. Os mais extremistas falam, está servindo Deus e servindo a Globo. Mas isso mostra um pouco, né, nas duas, né, a flexibilidade para que você possa acompanhar o mercado. Né? E com mercados diferentes de tamanhos, né, também. Sim, tem cidades grandes, pequenas. Vai desde a Globo, como ele falou, até... rádios menores, Primavera do Leste, uma rádio de 30 mil habitantes, Mato Grosso, que conta com um trabalho. É bem louco isso, né? Mas é engraçado que a geração, eu achando que sou velha, né? Mas a geração daquela... Não fala isso que eu tô junto. Ela tem uma coisa assim, anos-luz à frente até de muitos profissionais da geração dela, que é esse lance da comunicação. Ela tem um jeito diferenciado de se comunicar. É falando sem perder o pique, não necessariamente aquela coisa corrida que às vezes você nem entende, que antes tinha e era muito legal, a gente achava o máximo. Mas hoje, quando você traz para o universo de hoje, imagina a pessoa que está ouvindo lá pelo aplicativo, o cara está na internet ouvindo a rádio. Mas, assim, ele nem pegou, passou e ele nem pegou, né? Você fez um prefixo? Nossa, eu nem percebi. Então, eu acho que ela tem um jeito de comunicar que ela não tem na cabeça aquela coisa de antes. Ela traz o pique junto com a comunicação. E às vezes eu sinto porque eu sei que aparecem muitas pessoas que estão estudando rádio, né? Na rádio, para conhecer. E as pessoas ainda têm aquela visão de que o locutor tem que ter uma voz bonita, é só isso. Não é isso só que eu ia te perguntar. O pessoal, mesmo os mais novos, ele tem essa imagem do locutor. Eu vejo isso. Eu ainda vejo isso. Eu sei porque muita gente vai conhecer o estúdio, gente que está estudando. E a gente imagina uma geração mais avançada que teria essa evoluída diferença. com a linguagem de hoje, né? A molecada já assiste só o YouTube, não assiste a TV, mas né? querem aquela voz. Querem aquela voz. Então. Na hora que imagina que é o profissional de rádio. A primeira pergunta que me fazem, principalmente os ouvintes que visitam a Alfa, então, mas eu tenho que ter uma voz bonita? Você acha que a minha voz... Posso trabalhar em rádio? Posso trabalhar? Ainda tem essa coisa. Não é mais preso ao folclore, assim, essa coisa da caricatura, né? Porque na prática eles não consomem dessa forma, né? Recentemente eu tava com o familiar, ele tava de carona comigo e ele tava ouvindo um locutor que é um colega nosso. Eu falei, vou dar uma... A gente tava conversando assim, o locutor que tava trocando figurinha com a gente. Eu falei, vou conversar com ele depois, e aí ele... Eu posso dar umas dicas pra ele? Que dicas você quer dar pra ele? Não, pra ele falar mais alongado, assim. Falei, mas cara, ele tá desanunciando, tá de boa aqui, tá legal, tá leve, formado, tá leve. Dependendo de voz de locutor, tá lascada, tá sem emprego. Mas é engraçado, porque é imaginário, tem uma voz, não tem a comunicação. É terrível, né? Com eco histórico. O eco é histórico. Mas vocês acreditam que esse tipo de profissional, que até um tempo atrás eu ainda encontro, não, esse é o meu estilo de fazer locução, esse cara, ele permanece... cada vez mais se adaptar a essa realidade, ou ele perde ao formato da rádio, que a rádio pede também. A pessoa que ficou ali, eu acho que perde. Perde, né? Não, eu acho demais ouvir, quando eu vejo que as pessoas
foram se adaptando. Eu lembro do... Você lembra do Pressão Total? Que era um game que a gente tinha em 89. E tinha o Cabeção, que era ele era até locutor, ele era ator de novela já. Ele faz a voz do Red Bull Te Dá Asas. E ele é um cara, assim, das antigas mesmo, assim, locutor há muitos anos, inclusive publicitário. E esses dias eu escutei ele fazer um comercial, acho que era de uma seguradora, o comercial passou na rádio, né? E assim, parecia outra pessoa. Olha só. Não, você sabia que era ele, porque o timbre da voz dele é inconfundível, mas o jeito de comunicar, apesar dele ser ator, assim, a interpretação era outra. Mas a gente tem uma... Desculpa, Tessa. Não, imagina, mas eu acho que é mais essa coisa de se adequar mesmo. E você tem que estar com a cabeça aberta para isso, né? A gente tinha na minha visão de rádio, né? A gente tinha uma fase onde existia o comunicador, que era aquele amigo no rádio, principalmente que veio uma raiz do AM disso, né? Aquele locutor que conversava bastante, o amigo, e falava até horas sem parar, né? Daí entrou aquela fase, inclusive, que a Rádio Jovem trouxe, daquela locução corrida, né? Tinha uns mais gritada, tá? Parecia que ia gritar até gol, né? Tão corrido que ele Os América ali nos anos 90, né? Que era legal também, né? Era legal, tinha aquela fase, eu acho, né? As próprias músicas da época também, muitas na fase pop eram mais gritadas também, mais agudas. Tem uma figurona aí que foi um dos caras que influenciou todo esse estilo de locução, não vou dar o nome dele, mas ele falou assim que na época eles usavam muito dessa forma porque não tinha processamento suficiente para manter a voz lá em cima. Então o cara tinha que gritar. Mas ele mesmo hoje já não compra essa ideia. Mas será que hoje não está voltando esse tipo de locução de comunicador? Sim. Principalmente de comunicador, sim. De comunicador. Sim. Principalmente com a migração das AMs. Querendo ou não, a voz grossa, alguma coisa está vindo, porque existem ainda os comunicadores daquela época, né? Até em Curitiba eu vivo isso hoje. Que a gente foi pro FM e eu tenho uma lenda, e ele está crescendo inclusive de audiência porque ele é um comunicador. Será que não volta esse tipo de locução? Eu percebo até que as jovens já estão mais conversadas, né? Não, eu acho que nessa questão sim, né? O que eu digo o locutor que acha que, o locutor principalmente que vai trabalhar em rádio jovem, que acha que é aquilo mesmo, sai gritando sem modular e vai, e no fim não disse nada, né? Não falou Eu nada. acho que o importante é o conteúdo. Exatamente. Conteúdo é tudo, independente da maneira que você está falando. Se você souber comunicar, expressar aquilo que você quer, aí flui. Eu acho que aí tem um ponto bem interessante, que é o que faz com que o rádio tenha mais relevância e fuja até da automatização das plataformas que existem por aí, que é a humanização. O cara que tiver conteúdo, o cara que tiver antenado, souber abrir a boca e criar uma experiência ali, esse cara permanece e até cresce. Entendeu? Sim. Agora está tendo ainda muita resistência, muita dificuldade de profissionais, de locutores, que estavam acostumados de dar a hora certa, daqui a pouco tem mais prêmios, daqui a pouco tem um kit. E aí o cara não consegue sair disso, cara. Sim. Então, assim, é um momento muito, assim, uma peneira que a gente tem acompanhado, porque aqueles que conseguem entrar no ar e segurar a audiência, independente do timbre de voz, esse cara tem mercado. Tá, mas e como, para o pessoal que está nos assistindo aqui, como que chega a esse nível? Não é observação, é preparação, antes de entrar no ar, procurar saber mais de... Ler. Saber o que está rolando no mundo. Consumir o que está girando aqui. Por exemplo, você tem uma rádio jovem, saber de tudo o que interessa, o ambiente interessa uma rádio jovem, o público jovem, e estudar. Olhar o mundo. Eu dou um exemplo, a gente aqui é uma agência criativa, que atende emissoras de rádio, e o rádio vai muito pelo caminho mais curto. Grande maioria, a gente trabalha muito com campanhas aqui. Então, no dia do rádio, uma puta data legal, dia internacional, de comemoração. Aí chegou aqui alguns briefings de clientes, o rádio, a sua relevância, e parecia, PRK30. Eu, cara, que merda, só isso não tá conversando. Aproveitar então, dar um recado, campanhas de rádio, geralmente, quando fala Dia Internacional do Rádio, aniversário da rádio, aquele radinho velho. Puta que pariu. Desculpa, gente. Eu fico puto. Sim. Caramba, isso já acontece há 80 anos. Aí eu falei, o que acontece hoje com o rádio? Foi aqui na produção. Eu entrei e falei, não, esse texto não. Bonitos, conectados, tudo também. O FM bonito. Eu falo agora o briefing. Aí a gente chegou e falou assim, o que tá rolando hoje no mundo?
Como é que está o rádio hoje no mundo? Onde é que o rádio está conseguindo se sobressair diante de todo esse cenário? Cara, o rádio está sendo um super veículo para confirmar a autenticidade de uma informação, uma ferramenta que vai... como ajuda ali para você saber se é fake news ou não. Cara, isso é super atual. E o texto foi super simples, a gente amarrou com um diálogo do tipo, olha aqui no meu celular, você está sabendo disso? Não, isso não está acontecendo. Não, mas está aqui no site, está aqui na minha rede social. Recebi da minha tia. Aí a voz chega e fala, não é essa, sabe? Porque eu vi no rádio, isso é fake news. Aí vem uma voz, percebeu como o rádio ainda é relevante e importante no nosso dia a dia? Feliz dia do rádio, pronto. É uma peça muito mais conectada com o que está... E muito mais atual. Exato. O que falta muito é um pouco disso. Eu acho que do profissional olhar ao redor... E das emissoras também embalar melhor essa mensagem, né? Mas o profissional... Sabe outra coisa que... desculpa, Cris. Sabe outra coisa que eu vejo que mudou, assim? Há anos atrás, eu olhava lá na frente e falava assim, um dia eu quero poder gravar bastante, entrar nesse mercado, porque é difícil. E a pessoa que trabalha em rádio até tem eu acho que existe um pouquinho de preconceito, assim. Hoje em dia você chega nos estúdios, a primeira coisa que eles falam assim, olha, não pode ser muito locutor, viu? Mas eles chamam um locutor pra fazer, né? Sim. E aí eu olhava e falava, o que eu preciso? E aí o Ferri, agora sem brincadeira, é sério. Eu acho que eu só cheguei nessa capacidade de poder fazer uma rádio adulta, até porque eu explorei outras coisas lá atrás. Por exemplo, gravava coisas com ele que eu nem imaginava que conseguiria fazer. Outros tipos de timbre. E aí a coisa foi nascendo ali. Poxa, eu posso fazer outra coisa. E eu falava que eu quero entrar nesse mercado de gravar URA, de gravar espera telefônica. Porque qualquer empresa vai ter uma espera telefônica, qualquer lugar vai ter um atendimento eletrônico. E aí, isso eu estou falando do final dos anos 90, né, 2000. Olá, você ligou para 1, digite 2. Era isso. Eu falava, imagina, não tenho voz para isso, né? E hoje eu faço o atendimento da Sky, que é totalmente diferente disso, que é a URA humanizada. E aí, quando eu entrei nessa empresa que eu trabalho para fazer, eu conheci um cara que até ele meio que foi o primeiro a criar esse negócio da URA humanizada, que começou com a NET, inclusive, né? E do atendimento eletrônico. E aí ele tinha umas coisas que foi uma escola, assim, às vezes a gente ficava 4 horas pra colocar a URA pra funcionar, e o cara ficava lá gravando comigo 4 horas dirigindo. E era assim, você pegava o texto, aí tinha a frase, o prompt, né? E aí tinha assim, pausa prenha. Aí eu olhei, pausa prenha. O Renato sabe disso. E aí eu falava, James, o nome dele, trabalha até no Google hoje. Ele é um americano que vive no Brasil há muito tempo. E eu falava, James, desculpa, assim, né, com medo, assim, o que é pausa prenha? Não, então, prenha não é quando a mulher tá grávida, então você dá uma pausa maior. É um jeito mais dinâmico de você entender que você tem que dar uma esperada. Desse jeito mesmo, assim. Que ótimo! E aí entrava a frase lá e aí tinha um parênteses, ele colocava assim, tecladinho. Aí eu falava, tá, esse tecladinho. Então o tecladinho você faz o seguinte, na hora que você for ler, você finge que você tá teclando. Aí você vai lá. Tá. Espera só um minutinho que eu vou procurar aqui o seu CPF. Já achei. Então ele ilustrava o texto de um jeito que te levava a fazer uma coisa mais informal. E aí os anos foram se passando, hoje qualquer atendimento, você vai em qualquer lugar fazer uma URA. Então eu só não quero muito locutora, assim, muito locutora, que eles usam essa frase pra uma quebrada, né? Mas eu não quero uma coisa muito formal, de 1, 2... Então, hoje em dia, antes você gravava a sequência de números de 1 a 100, o computador colocava automático. Então, o banco ia lá e repetia o número da sua conta. Então, parecia que era gravado mesmo, né? Hoje não, você grava todas as combinações possíveis de números. Caramba. Então, fica, o seu CPF é 295-111, parece que você está falando mesmo. Então, na verdade, eu falei tudo isso só para dizer que essa questão, assim como o rádio, também está caminhando para uma comunicação um pouco mais fácil de compreender. Sim, mais próxima às pessoas. Exatamente. Né? E é interessante até porque o radialista, sendo novo ou velho, ele vai ter que sair da casinha, do cômodo, né? Para entrar nesse novo ritmo, nas multiplataformas. É engraçado o tanto de radialista que eu conheço que tem medo de câmera. Mas hoje está precisando olhar para uma câmera, para uma webcam.
E aí como que vai fazer? A gente tem que olhar aqui, que é 17, a gente mal sabe falar fora da câmera. Imagina tão bom atrás do computadorzinho lá. Então, mas... E vai ter que aprender essas interpretações, olhar para a câmera, sair da casinha na questão das campanhas, enxergar que existe coisas além, né, da mesmice. Mas é zona de conforto, cara. Tudo que você sai ali, propõe a fazer e sai daquela rotina que já está acostumada, é uma energia descomunal. A gente, como prestador de serviço, em vários momentos, fala, cara, é muito melhor, o resultado está aqui, está na cara, mas a pessoa tem que mudar a operação, ela tem que mudar, de repente, a conduta dela em alguma coisa. Tem uma dificuldade enorme, tem pessoas que têm dificuldade absurda, é um músculo, né? Desde aquela época, a Ana trabalhava comigo na Transamérica, a gente fazia Transamérica Pop lá e gravava, depois do expediente, vinhetas de rádio black, sabe? Tinha uma rádio rap de São Paulo, a gente gravava, sabe? Ana, vem cá, agora, mano, desce mais a voz. É um músculo, né? É um músculo. E aí, que quer dizer, porra, ela... Porque eu sou da Transamérica, não vou gravar. Não, vambora, Ana é meu raiz. Eu falo para os alunos que chegam na rádio, eu falo, gente, fonoaudiologia é uma academia, mas você não vai na academia lá pegar peso. A fonoaudiologia é a mesma coisa, é um exercício que você tem que fazer diário e até para se descobrir, né? Porque às vezes você nem sabe que consegue fazer aquilo. Eu acho que é muito mais o lance da comunicação, o jeito de falar, do que a voz em si. Mas eu acho legal esse fato de realmente a comunidade parece muito atrativa, né? Mas a partir do momento que você, depois, com muita dificuldade, você consegue sair dessa zona de conforto, você começa a enxergar as possibilidades que são muito grandes, maiores, assim. Por exemplo, você deu o exemplo agora da humanização desses atendimentos. Sim. Agora a gente caminha para a inteligência artificial, de conversas mais próximas. O próprio rádio também, ok, o áudio é muito importante, mas a gente vê a criação de outros produtos também, agregando ao rádio. Então campo não falta para trabalhar, só que é aquele start que é difícil, né? E a continuidade. A gente está num mercado que está todo mundo com ideias maravilhosas, revolucionárias. O meu telefone toca direto. Ferre! Né? Até o tempo eu era louco. Agora não, nós temos aqui. Aí você vai ver, o cara não tem uma energia e não tem nem um histórico, você olha, de continuidade. Aqui é uma figura aqui que sintetiza bem esse momento do mercado. Começou com a gente, passando aqui pelo jornalismo, começou a gravar vinheta, chamada, a gente grava material e hoje ela apresenta um conteúdo de jornalismo que a gente entrega. Tem uma coisa que não existe aqui na RF, é comodidade. Não tem. Porque é isso, é você ter um leque de rádios diferentes e depois você tem que gravar um negócio, um vídeo. E como vocês estão sentindo das rádios que passam a ter esse conteúdo mais multiplataforma? Eles já estão aproveitando de alguma maneira, não digo só resultados comerciais, né? Mas, por exemplo, do ouvinte, qual que é o engajamento que tem com o ouvinte, qual que é essa relação que passou a ter com a Eu posso falar com tranquilidade, não é fácil, algo novo, que a gente, por exemplo, formatou um produto novo, chamado esse conteúdo play, que são vídeos com a marca do cliente tudo. No primeiro momento, o cliente, ele olha, pô, que maravilhoso, mas na hora que fala, olha, vai ter que aplicar dentro da tua rotina. Então não é para todos nesse primeiro momento, mas, por exemplo, para quem já está com a gente, Curitiba mesmo, a sede lá do Tudo Rádio. A 98 é cliente nosso. Começou nos primeiros momentos assim do tipo, porra, que do caralho, legal, vamos fazer, mas tipo, sabe, como vamos operacionalizar isso? Acho que tudo que é muito novo dá medo. Né? Mas o que é interessante, 2 semanas e meia rolando esse material, encaixa e a Fiat agora comprou um espaço. Começa agora essa semana o conteúdo com a publicidade da Fiat. Quer dizer, porra, tava ali o espaço. Sim. Só que você tem que, é um terreno todo desajustado, que você tem que começar a preparar a terra lá do Dubai e começar a plantar. Então, assim, todo início é muito desafiador. Né? Ana, vai gravar vinheta rap. Pô, imagina a cabeça da Ana naquela hora. Pam, tela azul. Mas vamos, sabe? Você ter essa energia de sair da tela azul e falar vamos fazer, demanda muita força de vontade. Mas, porra, é incrível, né? Não, Ana, se você olhar pra trás, assim, é muito... Mas eu tento me manter nessa ideia de que eu ainda não sei, que eu preciso aprender, que... às vezes o meu diretor chega lá na Alfa e fala assim... Então, porque o ouvinte da rádio qualificada é assim, você não pode falar o nome de uma música errada. Porque ele é aquilo que ele gosta de ouvir, sabe?
poxa, você... Eu tenho, exigência não, eu tenho lá um no médico topo, né? que outro dia falou assim, poxa, mas aí tava lá no final da música, vocês cortaram. Eu falei, não, é que às vezes a gente coloca a vinheta pra ficar mais bonito, né? Você, mas é que eu gosto de ouvir aquele suspiro até o final. É a pessoa que ouve aquilo no carro, né? Na música inteira. Então, eu falo que eu sou privilegiado por trabalhar na Alfa, porque é a escola musical que eu tive na minha casa, assim. Eu pegava todos os discos da minha mãe, do meu pai, eu sempre conto essa história. E colocava tudo na sala ali, era a minha lojinha, sabe? Não, vou vender, aí tem esse aqui da Rita Lee. Então hoje eu toco aquelas músicas, parece que eu faço uma viagem no tempo e falo... poxa, sim, eu escutava isso quando eu era criança. Então pra mim é muito... Eu me sinto feliz nesse sentido. Então, o meu chefe fala assim, tenta passar uma informação sobre a música, mas de um jeito que fique mais legal pro ouvinte. Então tá, aí você pega lá, vou dar um exemplo, sei lá, o Tears for Fears, o Woman in Chains, que é uma música antiga, clássica, até do ouvinte da Alfa. Então aí você tá tocando lá e você fala, você sabia que o Phil Collins tocou bateria nessa música? Às vezes a pessoa não sabe. É legal, legal meu. Né? Aí tem ouvinte que vai lá e comenta no Instagram pra jornalista. Ela pôs um post, outro dia eu ouvi vocês falando que o Phil Collins tocou a bateria, mas dependendo do jeito com que você aplica isso. Então isso pra mim, quando ele chega lá no estúdio e fala, então, hoje eu queria que você tentasse fazer isso. Eu não tô esperando, então é um desafio. Poxa, como que eu vou fazer isso? E além do perigo da audiência qualificada, dele ter mais informação, talvez, né, pela sua qualificação, hoje está muito fácil, tudo que o locutor fala, a pessoa ir no Google procurar, sim, né? Ela já checa. Então, se você falou isso no momento... Que álbum, não foi esse ano, sabe? Então, você fica brava. Fica. Hoje o locutor é por isso que é importante essa leitura, o estudo do comunicador de hoje, né? Senão passa vergonha fácil, né? Agora, falando de... Vamos só um intervalo? Um tempinho. Vamos lá. Beleza? Tem que passar alguma propaganda, né? Vai lá. On air. Você está assistindo a 17ª edição do painel tudoradio.com. Vamos assistir um vídeo de um parceiro e a gente já volta. FB Live. Gerenciamento de transmissões personalizado para o Facebook. O FB Live é um sistema de gerenciamento de live que simplifica o processo de transmissão ao vivo. Assim, a ferramenta permite que as emissoras de rádio e TV publiquem uma live no Facebook de forma profissional. Com o FB Live, você transmite seu estúdio de rádio ou TV diretamente para os nossos servidores que recebem esta codificação e faz a publicação em sua página. Agendamento de transmissão. O FB Live permite ao usuário fazer agendamentos de transmissões ao vivo. Com a plataforma, você consegue selecionar e deixar programados os dias que terão transmissão, além de poder programar para a live ser publicada em fanpages, grupos, eventos ou perfis. Personalize a sua live. Com um painel intuitivo, o FB Live proporciona ao usuário criar e aplicar elementos gráficos para a transmissão ao vivo. Você pode aplicar seu logo, GC ou outra informação que deseja de forma profissional e rápida em sua transmissão. O FB Live é uma plataforma online que não precisa ser instalada e foi criada para facilitar a experiência do usuário com o objetivo de otimizar e profissionalizar a transmissão no Facebook, sendo uma excelente ferramenta de gerenciamento. FB Live. Gerenciamento de transmissões personalizado para o Facebook. Bom, a gente está aqui direto da agência RF em São Paulo, fazendo a 17ª edição do painel tudoradio.com, que é o Dias, Ana Martins, Robson Ferri. Você gosta do nome Robson? Não, Não, meu pai me chama Rob. E hoje eu não entendo isso. Rob com Y? Robson. Meu pai não é Rob, meu pai chama Dirceu. Tem que ver isso com a família. Eu tenho dificuldade de atender como Robson. Daniel Stark do Portal Tudo Rádio, eu, Cristiano Stuani. Bom, a gente está batendo um papo aqui sobre rádio. Bom, puxa, você ia perguntar sobre a Alfa. Você comentou sobre a Alfa, desses desafios que você tem lá na emissora. E a rádio chegou em segundo lugar geral de audiência, né? Beliscando quase o primeiro no geral. O que é isso? Virou um monstro aqui em São Paulo? Esperavam esse resultado? Buscavam esse resultado? Olha, o que significa isso para você? Eu entrei na Alfa em 2008, a primeira vez no ar. E desde que eu tô lá, dentro do público qualificado, sempre teve resultados muito bons, né?
Mas eu, como locutora, como integrante da equipe da rádio, a gente, claro, a gente sempre espera crescer, mas foi aquela vitória de dar alegria no coração mesmo. Legal. Você fala, nossa, olha, é porque antes é assim, passou de ser a rádio do táxi, do consultório, porque é mesmo, né? As pessoas sim. Então, o que eu mais escuto é assim, a minha mãe sempre ouve a Alfa, né? As pessoas mais novas falam, minha mãe sempre ouve a Alfa. No consultório eu sempre ouço. Outro dia eu tava no táxi, tava no Uber, eu escutei você. Só que foi além, né? Foi além. Então hoje tem o pai que vai visitar a rádio porque ganhou um ingresso de um teatro. Aí a filha tá junto, mas eu gosto de ouvir a Colby Calais, então toca na Alfa, eu ouço. É isso que eu até ia te perguntar, porque a gente vê também um rejuvenescimento da faixa da Alfa também, né? Hoje a gente toca o Melinha, a gente toca na Vitória. Tem um público de 30 anos que gosta muito dessa rádio, que poderia talvez ser até oriundo de rádio jovens, né? Eu acho que abrange, né? O que é a Alfa hoje, então? Ela, por estar em segundo lugar. Porque muito se fala, claro, do crescimento do público adulto contemporâneo, mas é fato que a Alfa tem algo mais para conseguir esse resultado. Né? Eu acho que esse caminho junto com a cultura, incentivando as artes mesmo, tem a informação, então dentro de uma hora, ao mesmo tempo que a gente toca os blocos musicais, a gente tem as informações do jornalismo e a gente tem as informações culturais também. Aí dentro do break a gente tem os colunistas, então tem o Boris que faz o alto papo, que fala de carro, que é uma linguagem até que eu, que sou mulher, por exemplo, não me familiarizo com o assunto, mas consigo entender o que ele me fala. Aí tem o boletim do vinho, que é uma parceria com o Pão de Açúcar. Legal. Que também é uma linguagem que o cara que é sommelier, o enólogo, é legal, deixa eu ouvir. Mas o cara que gosta de tomar vinho, público, sei lá, 30 anos, eu gosto de tomar um vinho no final de semana, deixa eu ouvir uma dica dele aqui para poder comprar. Então eu acho que a gente começou a participar de uma maneira maior também nas redes sociais, então os ouvintes participam mais, tem lá, aparece, qual artista você gosta mais? A gente coloca 2 artistas, todo mundo participa, idades diferentes. Dá pra dizer que a Alfa, ela basicamente quebrou aquele estigma também, que a gente falou do radialista, mas de que a rádio adulta é mecânica, é séria. Sim. Eu vou te falar assim, Ana, como eu acredito que as meninas também, né? E lá somos só mulheres, né? Hoje eu me sinto assim, como eu me sinto na Alfa. Eu sento lá, deixa eu tocar, vou tocar umas músicas aqui pra você quer ouvir? Então a impressão que eu tenho é essa, que eu tô compartilhando. Deixa eu compartilhar com você um filme, olha, que eu assisti, ou que eu quero assistir, que eu acho que é legal você ver também. A gente tem um show aqui que eu acho que vai ser legal. A gente fez um show o ano passado do Jota Quest, era um show da rádio no Tom Brasil. Tinha gente de 20 anos, tinha gente de 60 anos. Olha que legal. Que também é uma banda que legal, a gente tá fazendo um show da Alfa e tá lotado. Foram assim, 2 meses, não tinha mais ingresso para comprar. Porque eu ouço muito de ouvintes aqui fora do nosso mercado de rádio, quando eles falam da Alfa, que é assim, eles se sentem próximos da Alfa, dela ser pela comunicação, e outra coisa que eles falam muito que a rádio parece que escolheu a programação no dedo. Sim, eu já ouvi falar de gente muito distante de rádio, falando cuidadosa, que ela vai te conduzindo. Isso é mais ou menos o que a gente joga também pro rádio musical em relação quando fala de plataforma de streaming. A diferença do rádio tá aí, na questão humana de conseguir fazer a programação e conduzir. Pra nós mesmo é uma surpresa. Tem dia que a gente fala, vai tocar essa música. Legal. Nossa, essa música, sabe? Eu acho que... Então, se pra mim, eu que trabalho lá, me sinto dessa forma, eu imagino que o ouvinte também se sinta, né? Que é isso que a gente tava falando do rádio surpreender às vezes, né? Você falou disso que a gente tava conversando. Mas tem a surpresa, o que vai vir agora? Sim, que será? Qual vai ser a dica que a gente preparado para mim, né? Já que o papo é surpresa, por exemplo, a Alfa tem... Você consegue enxergar a Alfa em algum momento tendo locução masculina ali? Olha, eu não sei algo se que a locução... Você, quando pensa, jamais... Eu não sei se a locução, porque é meio que uma marca registrada, é uma tradição até, né? As vozes femininas. Mas por que não ter uma voz masculina junto com uma feminina dando informação, por exemplo? Nos breaks a gente tem as vozes masculinas. Mas não
não sei, eu vou fazer essa pergunta pro meu diretor. Seria já que é uma rádio que tem provocado, né, umas surpresas, atrás de surpresas, principalmente nesses últimos momentos, se você imaginar a Alfa em segundo lugar no Ibope, porra, que legal. Mas os ouvintes gostam, eles chegam lá e falam, pô, que legal, vocês são todas mulheres, assim, tem os que já estão acostumados, porque há muitos anos, né, ouvem a rádio, e os que se surpreendem, legal, mas são só mulheres. A Antena 1 não tiveram o detalhe, né, de saber que aquilo, de repente, é a equipe dessa mulher. Mas eu acho que isso que a Alfa faz há anos tem acontecido o contrário. Nas rádios jovens, por exemplo, eu sempre trabalhei em rádios que tinham 7 locutores para uma locutora, ou para 2 no máximo. Geralmente é essa proporção. Hoje em dia não é mais assim. Sim. Somos em 3 na metropolitana. Então eu trabalho durante a semana, mas a gente tem 2 que cobrem as férias. Tem dia no ar que estamos nós 3, eu, Priscila e Patrícia. Vocês notam mais esse equilíbrio aqui em São Paulo, por exemplo. Mas eu acho que é uma coisa que tem acontecido agora. Na Rádio Disney tem várias mulheres. A Antena 1. Sim, exatamente. Então eu acho que isso tem acontecido, uma coisa que não tinha. As populares eu acredito que ainda tem uma mulher para 5 homens. Que é mais parecido com o resto do Brasil. Exatamente. Mas eu acho que isso tem dado uma mudada aí. Mas existe um ambiente, principalmente numa rádio como a Alfa, tem ali só mulher apresentando, um ambiente de trazer novos talentos, as novas locutoras. Sim, a gente tem uma locutora lá, que é a Nivien, ela foi formada dentro da Alfa. Dentro da rádio. Dentro da Alfa. Hoje ela é a nossa... É assim, é o nosso a mais, né? Então ela cobre férias, ela cobre alguém que está doente, ou uma escala especial. Ela faz muitos, ela é super jovem, né? Na verdade é a primeira experiência dela profissional numa rádio grande. E tem saído super bem. Eu fiquei grávida em 2016, ela estava indo comigo lá todos os dias antes de eu sair para licença ainda. Já faz quase 3 anos, então ela está nesse processo aí há 3 anos, e hoje ela está super bem, e ela faz shows da rádio também apresentando. Que legal. E para ela é uma coisa nova também, né? A gente fala com orgulho lá dentro, assim, né? Desde a direção, ela foi formada dentro da Alfa. E é legal que você também comentou da embalagem da Alfa, de ter justamente os programas. É muito que vocês passam também aqui na agência RF, né? Que essa embalagem da rádio, você oferecer algo a mais, você vai falar de carro, você vai falar de alguns produtos. Como tem sido isso? As rádios têm procurado mais entendido esse processo como necessário para elas, para embalar esse conteúdo? Nossa, como a gente falou no começo, conteúdo é tudo, né? E quanto mais, acho que melhor, né? Hoje em dia a gente tem conteúdo que fala desde automobilismo até receitas com a Ana Martins, receita, linha na cozinha. Que ótimo. Conteúdo é tudo, não adianta. O mercado tem assim, entendido mais. Tem começado a entender mais que não se trata somente de você botar uma gravação qualquer. Por exemplo, a gente trabalha num formato de distribuição de conteúdo que diariamente é atualizado. O ouvinte, ele percebe que, tipo, você tá achando que eu sou bobo, você vai ficar reprisando isso aí, até quando? Eu acho que as pessoas hoje estão mais ativas nisso e o mercado, alguns veículos, não todos ainda, conseguem enxergar que precisam oxigenar. Então essa coisa do conteúdo da experiência, né? E até do preparo de gerações. Aqui temos a Kel, que está aqui com a gente, trabalha de forma intensa em todas as frentes, mas a gente tem também aqui a Tati, né, que é uma outra cria nossa, uma pessoa incrível, escreve bem, que apresenta bem, se comunica bem, que nasceu aqui dentro, né, como na Alfa. Então, assim, e qual é a diferença? Não é mais só locutor, né? É uma pessoa que tem que ter a noção de texto, noção de tudo. É uma pessoa que também é multiplataforma. Também multiplataforma, multifacetas mesmo. Então essa coisa é super fundamental para a sobrevivência. Por que a Alfa está em segundo? É justamente por estar inquieta. Agora, uma pergunta, Ana, já que a gente tocou em tanto assunto da Alfa aqui. A Alfa tem enxergado os canais digitais como fundamentais para uma continuidade? Sim. Lá dentro vocês têm reuniões? Hoje em dia a gente tem dentro do site, a gente tem as playlists. Então a gente tem inclusive a playlist do Carnaval. Você tem lá as playlists da Alfa. Então você ouve a seleção de música. Carnaval.
dia de chuva, vou dar um exemplo, né? Então o ouvinte pode escolher, a gente trabalha isso no ar também. A gente fez uma campanha o mês passado da conscientização, era uma campanha da Sabesp, do uso da água e tal. Legal. Aí, aproveita que você tá curtindo a gente aí agora, além de ouvir a rádio, você pode ir lá no nosso site, tem a playlist. Então você vai, sei lá, para você ouvir no chuveiro, não dessa maneira que a gente falou, mas assim... a gente tenta linkar as coisas, né? Teve então, até websérie, né, no passado, com uma montadora também, né? Sim, teve uma websérie com internet, né? Ele ia um chefe de cozinha nos restaurantes. Eu lembro disso. Junto com a montadora. Hoje a gente tem a Movida, uma ação da Movida, que a gente leva os ouvintes de motorista para assistir uma peça de teatro e para jantar num restaurante em São Paulo. Então a participação tem sido muito forte e todas essas ações, o 101.7 conversando com o Instagram, conversando com o Facebook, conversando com o site, sempre tudo integrado. tentando tudo. Então eu acho que entra nisso que você falou, né? De ter legal. E esses projetos especiais acontecem também na Metropolitana, também, né? Ela é muito efetiva, tem até bloco de carnaval agora. Exatamente. Acho ótimo isso. Não, agora hoje a gente entrou com uma promoção, a gente vai dar um apartamento para o ouvinte, né? Coisa pouca, então. A gente se sente, assim, tem toda uma mecânica, né? O ouvinte tem que anotar uma palavra, tá? E a gente se sente ali na corrida, corrida mesmo, né? Caçada, a gente se sente ali junto com ele, assim, você vai ganhar, então vamos lá, a gente tá junto nessa. E eles participam demais. As redes sociais é uma coisa absurda, assim, é uma resposta muito... Até o ouvinte da Alfa, que de repente nem estava acostumado a participar, ele já está mais engajado. Mas talvez até a Alfa, não tirando mérito de programação, né, de inovação, cresceu bastante no público um pouco mais novo por causa das redes. Sim, um conjunto de coisas, exatamente. Certeza, né? Tem pessoas que... uma pessoa que trabalha comigo na Metropolitana, acho que foi passar férias na Europa, falou, eu fui num restaurante da Itália, o cara estava ouvindo a Alfa pelo aplicativo. Maravilha. Então que legal. É um alcance digital. O meu pai ouve rádios, meu pai nasceu em Portugal, ele ouve rádios de lá no celular dele. Assim. E a gente percebe também, no caso, esses projetos especiais trazem receita extra para as rádios, né? Com certeza. Sim. No caso, não é mais, a rádio não vai viver só da inserção comercial, não, tem outros braços ali para serem trabalhados, né? Como você comentou sobre a informação, né? A questão dos vídeos, de ter esse informativo, o cara tem uma janela ali para ele vender um anúncio. Para fazer negócio. De repente a Fiat não queria colocar uma inserção comercial na rádio, mas quer alguma coisa que apareça. Uma coisa mais visual. Visual, exatamente. Que a te agregue diferente para ela, mostre diferente, né? Que ela também quer se dizer. Pois é, e é engraçado isso, porque, assim, geralmente a agência até... Ela não cutuca muito, a rádio faça isso, né? Então a gente que tem que criar necessidade. Na cobertura da Copa da Rússia foi muito claro isso. A gente fez todo um produto de áudio e vídeo. Aí a gente foi ver vídeos de clientes, Uber patrocinando, Volkswagen, NET, em diferentes regiões do país. Esse cara, que legal. São novos meios de fazer negócio e entregar um conteúdo isso. O futebol não aparece mais aqueles 10 oferecimentos antes de começar o jogo, né? Oferecimento, não, vão aparecendo as imagens, as animações ali, né? Interagindo as animações com o próprio evento. Isso é impressionante. Vocês aqui, a Kel grava para TV? É isso? Sim. Grava chamadas para Globo, grava locuções para conteúdos das rádios e tem esse vídeo, esse conteúdo que vocês estão fazendo que é de vídeo para as redes sociais. Eu tenho percebido que, por exemplo, a Globo até colocou aquele programa de jornalismo a partir das 4 da manhã. Eu tenho percebido que a TV, na minha impressão, linguagem de rádio? Está usando a linguagem de rádio na TV. Né? Até mesmo porque eu fiz um teste esses dias. A gente estava discutindo a questão da estratégia de colocar o jornalismo nas 24 horas da rádio. Eu falei isso. Eu liguei a TV e comecei a andar pela casa. E realmente dava a impressão que eu estava ouvindo um rádio. Gente, o que o Bocardi faz de manhã todos os dias. Então... e aí, beleza? Manda, participa aqui com a gente. O Bocardi, pra mim, eu imagino ele num estúdio de rádio fazendo um programa de manhã. Às vezes você não precisa nem ver ele. Não precisa. Exatamente. E eu acredito que o rádio ainda está lento nessa percepção que a TV está vendo mais rápido.
que eu quero dizer? Que o rádio está correndo risco, de novo, né? De que a TV pode estar enxergando isso, produzindo os conteúdos, e o radialista não está tomando esse cuidado. Então, na hora que vocês gravam, por exemplo, a chamada da Globo, eu já percebi que é uma linguagem totalmente... Vocês quebraram paradigmas de... muito legal fazer. Dá a impressão que os dois ficam lá no streaming da Globo o final de semana inteiro assistindo todos os capítulos, eles sabem tudo. Parece uma novela, inclusive. Mas é incrível que a Globo manda só trechos, né? Ele manda como é na TV mesmo. A fala da pessoa, fulano fala, exatamente como é na TV. E aí, a partir daquilo, a gente bola um textinho. Não, então, mas às vezes o capítulo é ruim, gente. Não tem nada de legal. Eles mandam trecho e falam que é horrível. Esses dias o capítulo da novela do gato lá, o Sétimo Guardião, tava tão ruim que a gente pegou e falou assim, mas que capítulo ruim, gente. Vamos botar o gato. Então a gente, nada melhor do que ele, o protagonista, pra falar do capítulo. Fala aí, ô Leon. Você viu que ela? Nossa, sério? Hoje. Aí vem o Dirceu Rabelo no final. Mas esse tipo de experiência, os caras lá do Rio ligam, porra, meu irmão. Legal. Ficou ótimo, meu show. Que até eles, porra, não dá pra fazer gol todo dia. Principalmente de quarta-feira e sábado. A novela morta, tabela. Sábado, as pessoas vão namorar, né? Mas, então, e essa época de carnaval também tá terrível. Mas assim... Hoje mesmo a gente fez um falando de bloquinho. O Sétimo Fulião. Você não pode perder o Sétimo Fulião, quer dizer, o Guardião. E aí você humaniza isso. Se aproxima da realidade, né? Mas o Cris falou uma coisa, tem muita razão nisso daí. Por exemplo, a gente tem um conteúdo de jornalismo, e aí a gente até, o formato, a Kel fica atrás aqui de uma bancada. No fundo, eu queria que a Kel estivesse andando no parque dando as notícias. Mas os donos de emissoras, muitos, ainda estão presos. A gente tenta de uma certa forma, não adianta, cara. Você tem que ir devagar. Não adianta mas fazer... até a Globo tá fazendo isso de uma forma... Vai gradativa. Mas que é o link do G1 que entra. Você vê à tarde. Mas a bancada aqui é justamente, primeiro, para convencer o pai, ainda aquela geração que está ativa, mas o filho para ver, porra, legal, é para Facebook, tem um dinamismo diferente. É que para televisão, para ela mexer, ela é praticamente um monstro, né? Ela vai fazendo adaptações aos poucos. Só que por necessidade ela está se aproximando cada vez mais da linguagem de rádio. E o rádio ele ainda continua tateando nisso, né? Ele vê que... Cara, a sorte é que o rádio você consegue consumir fazendo outra coisa. Ele é leve, ele é prático, né? Isso. Falei muito isso. É igual o Boechat, né, cara? Eu botei um artigo no LinkedIn falando, olha, ele deu uma palestra na ABERT, né? No congresso, o Daniel estava lá também. Ele falou, cara, eu conheci o rádio há apenas 12 anos e eu me arrependo de não ter conhecido antes. Impressionante. E eu acho que se ele não tivesse tido toda essa história com o rádio, mesmo sendo curta diante da carreira dele, não teria a mesma comoção. O rádio deixou o Boechat mais consumível, não é aquele, sabe? Não, e até quem não trabalha no meio, eu ouvi de umas 2, 3 pessoas falando, nossa, parece que eu perdi um parente. Porque eu ouvia ele de manhã, indo pro trabalho, olha como é a companhia pra você, o Boechat, ele foi aquele grande exemplo de, assim, ele soube aproveitar a mídia, rádio, e ao mesmo tempo, ele se adaptou muito bem, e ao mesmo tempo o rádio também aproveitou ele. Então foi um encaixe perfeito. E ele falou lá no congresso, você devia ter ouvido. Então, acho que o Saad não me ouça, mas eu prefiro fazer o rádio. É que não paga tão bem quanto a TV. Mas ele mandou todo mundo, cara. O tesão do cara tava em fazer. Você via quando ele tava falando que ali fazendo rádio. Era ele. Esse o Boechat. A rádio é aquela coisa imaginativa, né? Que mexe com a imaginação das pessoas. A gente quando faz, às vezes, também o Conta Tudo e faz beijo e não sei o quê. Ótimo. Tem cena que a gente, não, calma aí que o capítulo tá tão melado aqui, vamos terminar a cena dando um beijo. Claro que a gente não se beija, mas aí vem cá, que começa aqui, vai em cima de uma brincadeira, ou eu levanto e saio do estúdio. Aí o cara levantou e foi embora. E é um quadro de fofoca de novela. Ou então trivial. A gente fala, nossa, precisava vir fantasiado hoje, tá de sunga, não sei o quê. Agora de sunga? Não tava, mas quem ouve? Quem ouve? Olha, eu estou com meu segurança daqui. Eu estou com meu tapa-mamilos aqui. Isso num quadro de fofoca e novela, que tá tudo muito ainda acostumado, sabe? Olha, e o artista da Globo, não sei o que, aquela coisa meio... Foi vista andando no alemão. Então, a gente tá... mexe com imaginação, uma coisa
incrível. A Ana dá a receita, um quadro de receita, mas ela fala, ao invés dela, né, o que seria o trivial, vou ler a receita. A Ana fala com a boca cheia d'água. Parece que ela tá cozinhando. É só pra explicar, porque senão vai parecer assim, é a única coisa que eu sei fazer, além de rádio, é cozinhar. Por isso que eu tô. Por isso que eu faço isso. Porque é a única coisa que eu sei fazer. Então, às vezes, é legal que às vezes eu pego as receitas, não sou eu que seleciono as receitas, mas assim, aí eu olho lá, então. Olha assim, tem um arroz lá e falo, pô, podia falar, né, que se você espremer umas gotinhas de limão, o arroz maravilhoso, dá uma soltada, né? Deixa eu falar. Então, aí às vezes eu tento. E junto disso, na carona do que vocês falaram, eu há anos, só quando eu tô de folga mesmo, porque eu tenho a minha filha, agora tudo a minha filha é acima de tudo, mas eu escuto todo domingo o programa do Milton Neves pra mim, no rádio. Eu adoro o Milton, eu falo que eu queria que o Milton Neves fosse meu avô. Eu escuto, eu dou risada sozinha no carro, às vezes eu trabalho de manhã até as 11 da manhã, volto escutando o programa. Mas eu não assisto o Milton Neves na televisão. É diferente. É diferente. Aí eu falo, nossa, eu não acredito que ele vai falar isso agora. Boixá, né? Eu ouvi ele de manhã, ele pegava a carona comigo. Não sei o que, ele me acompanha a tal lugar. Tem esse efeito, né, da comunicação. E por que ainda a grande maioria tem dificuldade de entender esse potencial do mercado, né? Às vezes você eu ando pelo Brasil inteiro, falo, pô, olha só essa ferramenta poderosa. Mas você mesmo respondeu agora há pouco, é o comodismo. Cara, mas por a parte artística me assusta ainda como rádios grandes, todo ano fazem uma promoção, o que tem no saco do Papai Noel. Todo dia 12 de dezembro entra no ar a mesma chamada, nem troca a chamada. O rádio é tão ferrado, velho. Você usa muita imaginação. A gente faz coisas tão bobas ali, quadro de fofoca e novela, e cria uma interação com o ouvinte. É impressionante, que tesão. E a gente termina, tem um quadro que a gente faz de fim de semana, um programa, fim de semana deixa rolar. Cara, como é humanizado, quando traz para esse lado de humanizar, às vezes até diante de uma falha, porra, isso fica tão... As pessoas se conectam de uma forma. Sim, exatamente isso, a tal da falha. Você, falei o nome errado aqui, nossa, mas é porque é final de semana você já tá bebendo. Já brinca com uma situação e já torna o programa mais leve. É um programa de final de semana, um programa de música mais jovem. Enfim. Bom, acho que tem muita coisa que atrapalha no desenvolvimento até desse locutor, do comunicador. Eu ouço muito hoje esse comunicador mais novo, esse locutor mais novo. Ele fala assim, mas eu não ganho para fazer isso. Aí ele nunca vai fazer sucesso, né? Eu trabalhei de graça por muitos anos da minha vida. Não estou falando para trabalhar de graça, mas... Não, mas eu acho que você se permitir aprender coisas diferentes. Eu acho que a Ana falou legal. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre em evolução. Mas sabe o que eu acho engraçado dessa situação? Vou falar que já sei alguma coisa. Mas sabe o que eu acho engraçado? Muitas coisas que a gente fala do rádio, às vezes é uma defasagem profissional das pessoas, em várias áreas. Que acho que boa parte disso, até você comentou, se adaptar em outro segmento econômico vai ser, isso acontece aqui também. Não sei o que, a pessoa se boicota. Exato. Mas a Ana me acompanhou uns anos na Transamérica. Eu fazia várias coisas que não era da minha atribuição. Sim. Às vezes eu me parecia até... Eu já vi pessoas olhando pra mim e falando, você é um idiota. Sabe? Mas porra, tá lá o desafio, não estão fazendo. Eu vou lá e vou fazer essa merda, sabe? Eu vou pelo menos tentar, sabe? É absurdo. Se busca muito profissionais abertos a aprender e proativos, né? Mas o comodismo nunca levou ninguém a lugar nenhum. Né? E esse mundo nosso é muito encostado em títulos, né? A pessoa chega num estágio, consegue ali um título, um bacharel de alguma coisa, encosta nele, cara, não tem, tem todo o resto ainda. E é interessante que toda essa situação de você se preparar como profissional também, de você ter... O título acaba sendo importante, só que de alguma forma você precisa também abraçar, ter mais acessibilidade de você entender outras situações, aprendendo, evoluindo como profissional. Eu acho que assim, como eu falei da questão econômica, de outros setores ter a mesma dificuldade, no rádio a gente também passa por uma situação muito, assim... Não digo de a gente ficar toda hora falando, o rádio tem esse problema, não sei o quê. As pessoas têm que estar mais abertas a observar situações, né? O que existe, que eu percebo, assim, tem uma nuvem cinza muito, sabe, densa na cabeça de um monte de gente e elas estão acomodadas com essa nuvem. E eu acho até, como gestor de rádio, eu acho engraçado que a situação que está o país, com as poucas oportunidades que tem,
né? As pessoas estão perdendo oportunidades na questão até da comunicação, do rádio, de se reinventar e de fazer sucesso, e não ficar encostado num diploma ou ficar ali, não, ó, tenho que fazer meu horário daqui a aqui, abrir o microfone e ir embora. Acho que a oportunidade está na mão das pessoas. Até eu brinco que tem muita gente de comunicação que não sabe o poder que é falar no microfone. Sim. Ele não sabe o poder. Mas porque vê o glamour, mas não vê o poder. Eu falo isso em todas as turmas que eu vou, assim, de alunos que estão se formando radialistas, eu falo, se você não fizer com o coração, assim, todos os dias ali, porque não é, não, você fica sentado o dia inteiro ouvindo música com o ar-condicionado ligado. Não é isso, o rádio não é isso. Mas quando você tem paixão pelo que você faz, você acaba querendo fazer mais. Mas as pessoas se iludem, tem muita gente que vê o glamour mesmo, assim. Não, mas tem o lado glamouroso. Mas se você faz pelo glamour, não vai dar Só certo. que eu sempre acreditei, nesses anos todos, que o dinheiro ia ser consequência do trabalho. Com certeza. Que uma hora você ia chegar lá e aí ia vir. Poderia até não vir naquilo que você estava, mas viria numa outra oportunidade ou num outro lugar. Mas até o status, o glamour, vem tudo Sim. O depois, né? Primeiro você vai ter que plantar. Um degrau de cada vez, Não vai ter que jogar sementinha, não adianta. Mas é um preço alto, assim, é engraçado. Eu falo até com muito cuidado, porque a Kel tá aqui no dia a dia, a Ana me conhece há muitos anos. Então, eu tô aqui no dia a dia, isso a Globo não mostra, né? O dia a dia é super, sabe, tenso, é muita coisa para fazer, aí a paixão sobressai, porque você, eu vou seguir tudo. Mas é impressionante como as pessoas se apegam. Esse negócio do glamour, porra de glamour, cara. Tem glamour nenhum, gente. Glamour pra mim é sentar, acabar essa gravação e vamos comer alguma coisa e se divertir, ter um momento ali, sabe, sem querer, e você como está lá, como você está aqui, porra, que coisa chata do caramba, sabe? Isso incomoda a vida pessoal, ela vai ter que manter esse glamour. É muito, cara, você pode... Imagina uma validade. Qual é o glamour de um dia? Ninguém vive feliz todos os dias, todo mundo tem problema. Imagina, você acabou de ter eu falo que é o desafio do locutor mesmo. Sim. Às vezes você tá naquele dia que você não queria conversar com ninguém. Você vai ter que falar com mas milhares. Ali, não pode transparecer que você está naquele dia que você não quer. É verdade. É a magia então do rádio. É difícil. A maior lembrança, vou dar uma corujada agora, mas a maior lembrança que eu tenho do nascimento da minha filha, que assim, disparado, foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. A minha filha nasceu, a locutora, nasceu 10h10 da manhã, o horário que eu estou no ar na Alfa, o rádio estava ligado na Alfa, eu lembro a música que estava tocando e a locutora entrou falando. Então, assim, eu tenho essa lembrança todos os dias da minha vida que eu vou trabalhar. Eu falo, nossa, eu lembro na hora que a cara nasceu. Quando eu olho lá, tá marcando 10h10 lá no Pulsar, né? Eu falo, tava na rádio. Então a coisa do rádio, né? Foi marcante. Bom, meninas, foi muito bom tê-las com a gente, foi um prazer. Foi muito legal. Obrigado pela disponibilidade. São Paulo, toda uma correria, vocês trabalham o dia inteiro. Eu sei que o Ferri não te dá sossego o dia inteiro. Não me dá sossego. Né? A Aninha trabalha em 2 rádios, veio pra cá também. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês. É um prazer nosso. Eu só queria deixar, assim... Ele já te agradece. Não quero não. Mas assim, eu tenho muito orgulho dessas 2 figuras que aqui estão. De gerações e épocas diferentes da minha carreira de rádio. Mas olhar hoje para Ana Martins, aquela garota que eu conheci, a minha idade, que eu conheci fazendo estágio, entrando na rádio com todo gás, e a Kel também, que chegou pirralha, querendo fazer coisas diferentes, e ver onde estão as duas, é motivo de muito orgulho e a prova de que sim, tem futuro, tem como a gente fazer algo bacana e colher coisas legais disso, sabe? Não tô falando de grana é consequência, mas... é muito legal. Eu vejo futuro quando eu vejo as duas, sabe? E vejo iniciativas como as delas de fazer com paixão. E ver nosso veículo é a comunicação em 2 mãos. Isso é muito legal, sabe? Tá faltando mais pessoas assim, realmente dispostas. O horário que esse programa está sendo feito. Essa tem filha, ela tem marido. E estamos aqui todos empolgados em fazer isso, sabe? Poderíamos dar os perdidinhos. Então, assim, enquanto houver esse tipo de paixão, eu me sinto muito, muito honrado de ter na minha carreira visto pessoas e passado por pessoas tão pessoas incríveis como vocês. Não, eu que fico feliz de estar aqui e
No caso do Ferri, é meu irmão, assim, de lembrar de coisas que a gente fazia juntos mesmo ali, quando a gente não tinha nada. Eu vou até falar aqui, assim, a gente lembrou de uma coisa... Pô, o Ferri foi me pagar um cachê, assim, primeiro dinheiro decente que eu ganhei na vida, gravando. Não, vamos ali eu fui no caixa com ele, eu ia depositar o dinheiro que ele me deu. Tá, deixa eu pagar meu IPVA aqui, pô, vou pagar a primeira parcela só, ele pagou o IPVA inteiro. Na hora de selecionar lá, foi... E no caso da Kel, às vezes aparece lá eu sempre lembro, assim, a gente tá de fora, mas a gente vê, né? Eu não tô falando porque ela tá aqui, porque eu sempre que vejo alguma coisa dela ou da Tati nas redes sociais, eu acabo comentando, porque eu fico feliz de verdade. E às vezes pipoca lá alguma coisa, alguma gravação dela, acho que de quando ela tava lá, assim, que acho que ela trabalhava, que ela vem aqui gravar, você escuta ela e fala, olha o que ela tá fazendo hoje. Aparece no vídeo, lê notícias. Então, assim, eu fico feliz de terem, como mulher, de terem pessoas, ela é de uma geração diferente da minha, mas que estão aí crescendo. E o maior orgulho que eu tenho nesses 22 anos do rádio é quando eu encontro alguém, como quando eu chego aqui, que encontro pessoas que trabalharam comigo, e eu fico feliz de ver as pessoas ficam felizes de me ver, da história que eu construí como pessoa dentro do rádio. Eu acho que isso é uma coisa que eu jamais vou poder manchar e é o que eu tenho de mais concreto. O resto eu não sei. Hoje eu estou, amanhã eu não sei. Tomara que eu continue. Mas pra mim é isso, assim. Legal. Nossa, e pra mim é uma honra, né? Eu, quando comecei, Ana Martins é a voz feminina mais top do momento. Imagina! E pra mim é uma alegria estar aqui com você, com o Ferri, que além de ser meu chefe, é um amigo do coração, me ajudou muito. E trabalhar aqui é uma delícia. E estar participando aqui, o Tudo Rádio também sempre foi um veículo de comunicação dos rádios. Muito legal, obrigada. Muito obrigado a vocês aqui, também você deu espaço. E também todo mundo está acompanhando a gente ali. Claro, tem que agradecer o pessoal da Crosshost também, né? Também, Jair. Agência RF, não mídia mais. E até a próxima, a gente vê. Daqui a pouco a gente solta lá no tudoradio.com alguma informação sobre os próximos papos, mas vocês ficaram informados. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, galera.